Olá a todos, hoje estamos aqui para resolver a questão de número 61 do 25º exame de ordem, sempre utilizando como parâmetro o caderno tipo 1. Né? Questão 61, que é uma questão de direito penal. Então vamos a ela. Laura, nascida em 21 de fevereiro de 2000, atentem para a data, é inimiga declarada de Lívia, nascida em 14 de dezembro de 1999, sendo que o principal motivo da rivalidade está no fato de que Lívia tem interesse no namorado de Laura. Durante uma festa, em 19 de fevereiro de 2018, anotem essa data, Laura vem a saber que Lívia anunciou para todos que tentaria manter relações sexuais com o referido namorado. Soube ainda que Lívia disse que na semana seguinte iria desferir um tapa no rosto de Laura na frente de seus colegas como forma de humilhá-la. Diante disso, para evitar que as ameaças de Lívia se concretizassem, prestem atenção nesse momento, tá? Para evitar que as ameaças de Lívia se concretizassem, Laura, durante a festa, desfere facadas no peito de Lívia, mas terceiros intervêm e encaminham Lívia diretamente para o hospital. 2 dias depois, Lívia vem a falecer em virtude dos golpes sofridos. Descobertos os fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Laura pela prática do crime de homicídio qualificado. Confirmados integralmente os fatos, a defesa técnica de Laura deverá pleitear o reconhecimento de quê? Ora, vamos entender. A Laura, prestem atenção nas datas, ela nasceu em 21 de fevereiro de 2000 e o crime foi cometido em 19 de fevereiro de 2018. Portanto, Laura ainda era menor de idade quando ela cometeu o crime. Tá? Laura, pelo enunciado da questão, dá a entender que só cometeu o crime para evitar que as ameaças de Lívia se concretizassem. A Lívia, então, ameaçou manter relações sexuais com o namorado de Laura e bater em Laura, né? Desferir um tapa no rosto de Laura para humilhar. Então, a Laura se antecipou e cometeu o crime. Deu vários golpes de facadas no peito de Lívia e Lívia, embora 2 dias depois, falece em função desses golpes de faca. Portanto, o examinador, ele nos coloca aí no enunciado vários elementos, tá? Para tentar nos confundir. Mas os elementos estão claros e a questão não é de difícil resolução. De cara, a gente percebe que a Laura era menor de idade no momento do cometimento do crime. Portanto, nos parece que a alternativa correta é a letra A. Né? A sua maioridade só aconteceria 2 dias depois do cometimento do crime, ou seja, quando Lívia morre. Olha o elemento surpresa aí. O examinador coloca na questão a morte de Lívia 2 dias depois, tá? Momento em que Laura fica maior de idade, adquire a maior de idade. Porém, a morte 2 dias depois ocorreu em função do crime acontecido 2 dias antes. Portanto, Laura era inimputável quando deu início ao crime, quando desferiu as facadas em Lívia. E, em função disso, ocorre a morte de Lívia. Embora tenha ocorrido já com Laura maior de idade, 2 dias depois, o que conta para o direito penal são as facadas, o início, né, do cometimento do crime. Portanto, a gente precisa analisar o artigo 27. Os menores de 18 anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas
na legislação especial. Interessante, né? Então, a letra A alternativa A, já se apresenta a mais adequada. Mas a gente precisa analisar as outras opções. Alternativa B, legítima defesa. Por que não é legítima defesa? Já que Lívia estava ameaçando Laura, né? Não é legítima defesa porque a legítima defesa precisa ser feita com moderação, né? O ato de Laura extrapola as ameaças de Lívia, né? Entende-se, artigo 25, entende-se como legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Embora a agressão, inicialmente verbal, né, de Lívia, possa ser injusta, obviamente, porque ela promete desferir um tapa na cara de Laura, obviamente que a resposta que Laura dá a isso, né, se antecipando e desferindo golpes de facadas em Lívia, não é proporcional à ameaça sofrida. Portanto, não podemos acatar a tese da legítima defesa. Alternativa C, inexigibilidade de conduta adversa, né? O que é inexigibilidade de conduta adversa? A Laura poderia ter agido de outra forma? É isso que o direito penal nos ensina. Quando você pode agir de outra forma, então a forma como você agiu, ela é injusta, ela é imoderada. Portanto, também não cabe a questão, né? A Laura, ela tinha opções para repelir a suposta injusta agressão que Lívia prometeu lhe incutar, né? Ela tinha outros meios de repelir isso, mas ela optou pelo pior, né? Desferir golpes de facadas e, por consequência, matar a Lívia. Bom, vamos voltar um pouquinho só. A imputabilidade, né? A questão trata disso, a imputabilidade é um dos elementos da culpabilidade, né? Qual é a função da imputabilidade? A imputabilidade, ela serve, né? Ou a inimputabilidade, no caso inteiro, ela vai servir para isentar de culpa, né? E se não houver culpa, também não haverá crime. Então, ela faz parte do conceito do elemento de culpa. Quem são os inimputáveis? Ora, os inimputáveis são aquelas pessoas incapazes, né, de saber o que estão fazendo, incapazes de discernir se os seus atos são atos corretos ou não, né? No momento do cometimento do ato, essa pessoa tem capacidade plena para discernir que o que ela está fazendo é correto ou não? Né? Se ela for inimputável, pela tipificação do Código Penal, ela não teria condições adequadas de discernir se aquele ato é correto ou não. Tá? Em relação aos menores, eles são inimputáveis, como nós vimos pela leitura do artigo 27 do Código Penal. Né? Além do Código Penal nos dispor sobre a menoridade, né, dispondo claramente que o menor é inimputável, portanto, o menor não teria condições de discernir sobre os atos, e Laura é menor de idade, né, há apenas 2 dias de conquistar a maioridade, mas Laura ainda é menor de idade, é uma questão técnica, né? O menor, em qualquer situação em que ele haja, ele não comete crime, né? Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o cometimento de ato inapropriado ou de ato tipificado como crime no Código Penal não é considerado crime para o menor, mas sim ato infracional. Né? E o ato infracional, ele não possui caráter penal, mas sim administrativo. Então, quando o menor comete um delito, ele não é considerado um criminoso, mas sim um infrator. E ele estará sujeito aí às penas estabelecidas e correspondentes ao fato dele ser menor de idade. Né? Quais são essas penas? É a sanção penal? É a sanção penal na modalidade medida de segurança, o ato propriamente infracional. Tá? Então,
A alternativa B, como nós já mencionamos, não está correta, por ser legítima defesa, e a alternativa C, por ser inexigibilidade de conduta diversa. Ou seja, a Laura ela tinha a possibilidade de agir de modo diferente. Tá? Então, a inexigibilidade de conduta diversa caracteriza-se quando o autor age de maneira típica e antijurídica, ou seja, o autor, a princípio, comete um crime, né? É algo tipificado, portanto, tipificado no Código Penal, portanto, é um ato típico e antijurídico, também contrário à lei pré-estabelecida, mas ele não vai ser punido, ele não merece ser punido. Por que que ele não merece ser punido? Porque naquela circunstância do fato, ele não tinha outra opção senão agir daquela forma. Como a gente pode compreender do enunciado da questão, a Laura ela podia ter agido de outra forma, ela podia ter dado uma resposta moderada às ameaças de Lívia. Portanto, ela tinha opções, mas ela acabou optando, pela opção mais gravosa, que foi a opção das facadas. A imputabilidade penal, por sua vez, ela é o conjunto de condições que dá ao agente a capacidade de ser juridicamente imputado a ele a prática de um fato punível. Né? Existe ainda, né, nessa nossa tese, nesse nosso pensamento, possibilidade de conhecimento do injusto. Só há culpabilidade quando o agente tem condições ou possibilidades de saber que pratica ato ilícito. Né? E, por fim, a inexigibilidade de conduta diversa. Só há culpabilidade quando, devendo e podendo agir de maneira conforme o direito, o agente ele pratica uma conduta diferente que constitui o delito. Esses três elementos, eles compõem o conceito de culpabilidade. Tá? Então, quando o agente julgador ele analisa a culpabilidade do agente causador do crime, ele precisa analisar esses três elementos, a imputabilidade penal, a possibilidade de conhecimento injusto e a inexigibilidade de conduta diversa. Portanto, desse enunciado que nós lemos do artigo 61, a única possibilidade, ou a melhor possibilidade, é o pedido de inimputabilidade penal, porque Laura era menor de idade quando desferiu as facadas. Existe uma última alternativa, né, que é a alternativa D, que fala sobre atenuante da menoridade relativa. Né? Nos termos do artigo 25 do Código Penal, são circunstâncias que sempre atenuam a pena. O inciso 1, ser o agente menor de 21 na data do fato, atenuante conhecida como menoridade relativa, ou maior de 70 anos, na data da sentença. Embora essa alternativa até possa parecer plausível para nós, obviamente que não serviria no caso em tela, tendo em vista que a declaração de inimputabilidade é muito mais interessante do que a declaração de atenuante da menoridade. Embora a Laura tenha menos de 21 anos e pudesse ter a sua pena atenuada, o fato é que ela era menor de 18 anos e, portanto, ela sequer responde por crime. Okay? Então, nessa questão 61, nós temos como a alternativa correta e mais interessante, claro, para a defesa técnica de Laura, o seu advogado alegar a inimputabilidade da agente. Laura, como menor de idade, então, sequer cometeu crime. No máximo, um ato infracional.